Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o cantor, apresentador Antônio Joaquim Catarina, o Miramar da famosa dupla Miramar e Mirai. Miramar, muito obrigado por ter aceito o convite. Olha, eu aqui me sinto lisonjeado de receber o Minosso aqui na minha casa, porque eu sou teu fã, cara. Um dia eu cheguei a ligar para você falar da dupla Grenal, porque eu me criei do lado do campo do Grêmio. Então, eu queria saber notícia e você imediatamente me atendeu a partir do outro dia. Então, quando eu vinha vindo para casa, por volta de 5 horas, 6 horas e tal, eu já ligava na tua emissora. Mas faz eu tempo. ouvi falando. Isso era na época da União, né? Sim, na época da União. É. Mas a gente nunca esquece, né, Minosso? É verdade, e faz tempo isso. Faz tempo, mas é... Então prova que a nossa amizade é de longa data. A nossa amizade era sem se conhecer, né? É verdade. Mas tem essa coisa de rádio e TV que a gente acaba sendo amigo, porque um assiste o outro, ouve o outro, né? Minosso, E a gente se sente próximo. É o que eu sempre falo. Outro dia eu convidei o Dino Souza para ir no programa que eu faço. Eu nunca gosto de dizer meu programa, eu falo nosso programa. Então eu convidei ele. Aí quando ele chegou lá e foi cantar, eu falei, ó, eu estou te trazendo aqui, porque o pessoal aí por fora fala assim, o Miramar entrou na Galega, ele agora é concorrente do Dino Souza. Estou te trazendo aqui para te ficar sabendo, se é que tu não sabe, que eu não sou teu concorrente, eu sou teu amigo e lutador pela mesma causa como você. O sol nasceu para todos. E a sombra para quem procura. Mas me diz uma coisa, Miramar, como é que surgiu essa ideia de cantar? Porque o senhor é compositor também, escreveu Não, algumas... senhor tu pode deixar de lado. Quando eu ficar rico eu vou pedir para te me chamar de senhor. Mas isso é coisa que vem de berço e a gente não perde. Pois é, mas tu tens uma educação fenomenal. A gente vê quando tu fala, quando tu te expressa, aquela educação vem de dentro. Olha, Minosso, eu cheguei em Porto Alegre, de Santa Catarina para Porto Alegre, eu cheguei em 1950, no dia 1º de abril de 1950. No dia 2, eu já comecei a trabalhar numa farmácia, porque meu irmão tinha me arranjado um emprego. Aí dali eu passei por um armazém, do armazém eu passei para a oficina, aprendi a profissão de mecânico de bicicleta e de moto, e alguém de Novo Hamburgo me buscou em Porto Alegre e me levou para gerenciar a firma em Novo Hamburgo. E eu, quando cheguei em Porto Alegre, naquele tempo quase não tinha hotel nem pensão, e veio um rapaz lá do mesmo lugar que eu vim, que tocava violão. Mas nós não tínhamos violão. Aí eu fui numa loja e comprei um violão, uma prestação, para ele tocar, para nós cantar. Então eu comecei a cantar com ele. E aí depois fiz outra dupla, depois mais outra, depois mais outra. Porque dupla, Minosso, é tão difícil de tu manter. É mais difícil que casamento? É mais difícil pelo seguinte, que o casamento, tu briga com uma mulher, discute, fica brabo, mas quando chega de noite vai dormir, ela dorme virada pro canto, tu pro lado de cá, mas de repente tu te vira, encosta o pezinho lá no pezinho dela e vem subindo, tá feito as pazes. Mas como é que tu vai fazer isso, homem? É complicado. Não tem jeito, homem. Tem que se manter. Eu sempre respeitei muito os meus parceiros, e sempre levei muito a sério nos meus shows. Eu tenho sempre um tratamento especial com quem vai lá pagar para me ver. É um respeito que, é como tu disse, vem de berço. Miramar, mas essa história da música, ela vem lá de algo familiar? Alguém te incentivou ou estava no sangue já? Estava mais ou menos no sangue, porque como nós era da roça, à noite, quando ia caindo, terminando o sol e entrando à noite, o meu pai puxava, eu não sei se tu sabe, tu conhece isso, a gente estava fazendo farinha, ou fazendo açúcar, que meu pai tinha engenho de açúcar e engenho de farinha, e ele mesmo fabricava. Ele puxava o braseiro para fora, muito frio no inverno, a gente sentava ali e começava a conversar e cantar. Cantava todos os irmãos e o meu pai pegava um meia-arqueiro, que era um negócio de medir farinha, e ele tinha 2 orelhas, então parecia uma sanfona. Ele botava em cima das pernas e ele fazia com a boca, e nós cantava, né? Todo mundo cantava, mas eu me lembro que eu, pequenininho, com 5, 6, 7, 8 anos,
Eu me lembro que eu já puxava um dueto. Quando eu estava perto de um irmão que eu dava para fazer uma segunda ou uma primeira, eu me lembro. Então isso veio dali já. E depois veio aquele menino morar lá em casa que eu te falei. Aí ele sabia cantar O Menino da Porteira. E nós começamos a cantar. E daí eu não parei mais, porque sempre tive muito cuidado. E sempre fui muito responsável nos meus empregos, tanto é que, graças a Deus, eu fui sempre muito bem nos meus empregos, mas o hobby, como eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, o meu hobby era justamente me divertir, quando eu era novo, com as gurias, nos bailecos, né, e cantar uma modinha. Porque naquela época tu cantava uma modinha para as gurias, elas gamavam todas. Né? Pelo cantor ou pela moda? Pelas duas coisas. Pois é, o senhor falou da família. Para com o senhor, rapaz. Mas... Ô, meu câmera, eu vou ter que xingar ele, você me ajuda? Então vou tentar falar você. Ou Miramar. Não, tu, Miramar, tu. Então, o que aconteceu, assim, que te levou para a música? Porque começa a partir daquelas cantorias em famílias, nos grupos de amigos, tem um lado profissional também, que é a apresentação, o show, né? Foi. Eu tinha programa na Rádio Progresso, lá de Novo Hamburgo, pertinho da onde tu veio. Novo Hamburgo é 76 quilômetros de Bento, de Garibaldi, de Nova Prata, aquela região da Serra de Gringos, né? Isso. Novo Hamburgo é pertinho ali, hoje é tudo asfaltado, naquele tempo não era. Então, a gente começou a cantar e eu fiz uma dupla muito boa, que eu gravei 2 LPs, e aí nós ganhamos muito nome lá na Rádio Progresso. Era uma rádio que atingia num raio de 150 quilômetros ao redor. Então a gente cantava no circo e ganhava dinheiro. O circo foi muito bom há anos atrás. Miramar, naquela época ainda existiam os programas de auditórios? Por exemplo, a Gaúcha, a Farroupilha tinha muito disso, né? Tinha. Lá no Edifício União, eu fui muitas vezes lá no Edifício União, quando a Gaúcha mudou lá para o Morro, Santa Teresa, o Ivan Castro, falecido, o filho dele mora aqui em Blumenau. Morava? Não mora mais? Parece que voltou agora para Porto Alegre. Ivan Castro, filho. Isso. Aquele homem... Mas o pai fez sucesso lá no rádio. O pai foi sucesso, era o programa do Gordo. Uma vez eu fui cantar sozinho, meu parceiro não quis ir, e aquele auditório bonito, gostoso, e eu fui cantar, e me lembro como se fosse agora, quando eu fui fazer o teste, era uma música De Olho Nela, o nome da música, né? De Olho Nela, é uma música humorística, assim, do Zé Fortuna. E eu tinha uma partezinha que eu fazia um levantezinho, aí ele pensou, era um tal de Adão que tocava teclado, e ele pensou que eu havia desafinado, mas aí o Ivan falou assim, ele falou, não dá, falou baixinho, não dá para botar, mas eu escutei. O Ivan, não, bota para gozação. Aí me botou no programa. Aí tu desbancava quem estava no trono. Aí eu fui cantar, rapaz do céu, quando eu falava, tá, de olho nela, tá, o auditório todinho tá, de olho nela, tá, ganhei o auditório, ganhou a plateia. Desbanquei, tinha um conjunto que tocava samba, que estava classificado, eu desbanquei, fui até o final, aí botei as mãos assim, um Ivan falecido, que Deus o tenha, me encheu os braços de presente, eu saí de lá feliz da vida. Além do Ivan, tinha lá o Darcy Fagundes, que fez história no rádio. Mas aquele era outro segmento. Outro segmento. Ele fazia um programa tipicamente de música gaúcha, de trovadores, tanto é que eu fui 13... Como é que chamava? Rodeio Coringa? Rodeio Coringa. Patrocinado pela Alpargata Roda, né? Que fabricava o famoso brinquedo. E aí era na Farroupilha, né? Na Farroupilha, à noite de domingo. Eu fui 13 vezes no programa dele. Como eu era meio sertanejão, ele nunca me apresentou. Mas eu já perdoei ele, nunca me deixou cantar. Eu acho que ele sabia que eu ia ganhar. Pois é, o senhor cantava lá numa época que tinha grandes cantores. Isso. Gildo de Freitas, Teixeirinha, para falar de alguns. Isso tudo surgiu depois que eu comecei. Ah, o senhor veio antes? Não, sim, eu tô com 74 anos, né? Mas não parece. Não, mas eu me cuido bem, né? Bem conservado. E 30 anos diabético. Mas o cuidado na nossa vida, a gente tem que se amar. Pode ter alguém que me ama
E eu sei que tinha minha mãe, tem a minha esposa, que eu penso que ela me ama, mas quem mais ama a pessoa do Miramar é o próprio Miramar. Mas não, porque a gente vai morrer? Vai. Mas é melhor morrer não faltando pedaço, né? É verdade. E se cuidando para claro, ter uma vida um pouco mais longa, né? E lá tinha outros programas, por exemplo, na Rádio Itaí de Porto Alegre, que na época era uma emissora que chutava para todo o Brasil, tinha um programa de manhã, começava às 4 horas da madrugada. Tinha o falecido Darcy Reis Nunes, depois vinha o Zacarias, depois vinha a tia Dininha, depois vinha a tia Eva, e depois vinha o Zacarias, depois vinha o Nelson Souza, era o que encerrava das 10 às 11 da manhã. Tu vê como Porto Alegre gostava de coisa sertaneja. Eu tenho certeza que o Celso Ferreira, que trabalha comigo lá na CBN... Celso Ferreira foi meu colega na Rádio Progresso. Eu tenho verdadeira ansiedade quando eu estou escutando o Celso Ferreira. Ele faz o programa da manhã. CBN. E eu tenho verdadeira paixão para um dia poder apertar a mão do Celso. Mas vai lá, ele está lá todo dia, pô. Porque quando eu cheguei a fazer proposta, foi aprovado, arranjei o patrocinador, a famosa Infalivina, lá de Novo Hamburgo, 100 mil por mês. Fui lá, gravei o piloto. Aí quando chegou nas mãos do Nelson Siroski, tinha um apresentador, eu não vou declinar o nome dele, tinha um apresentador que ficou enciumado. Eu falei, não, rapaz, isso aí tu não pode exibir. Aí marcou a outra reunião comigo para me dar a resposta, mas eu já tinha vendido o programa. Aí ele chegou, o Nelson sentou assim numa cadeira, e eu sentei do lado de cá, e ele do lado de lá. E no corredor eu encontrei o Celso. Aí ele falou, leva um recado para o seu Milton Vergara Correia, que esses cabelos brancos que eu tenho aqui na minha cabeça, ele é o culpado. Porque eu entrei na rádio para varrer a rádio, não para ser locutor. O Celso está lá firme e forte. Eu quero ver o Celso. Vai lá fazer uma visita na CBN. Será que ele me recebe? Claro que sim. Claro que sim. Quero apertar a mão dele e dizer, tu te lembra quando nós dois conversamos no corredor da rádio, depois... Aí o Nelson sentou e falou assim, pois seu Miramar. Eu disse, o programa vai sair? Nunca me esqueci das palavras dele. O programa poderá sair, mas nós temos que aparar algumas arestas. Eu falei, quais são as arestas? O programa não pode custar 100 mil, tem que ser 150, e o programa não pode ser das 6 às 7. Tem que ser das 4 às 5 da manhã. Aí eu me sentei para trás na cadeira, me encostei e falei, Nelson, embora tu seja dono, filho do dono, vê se a minha orelha é grande, é orelha de burro. Tu já me disseste, com palavras bem estudadas, de que o programa não vai sair. Agora me conta por quê. Só me diz por quê, para mim aprender, para mim não insistir no erro outra vez que me surgiu uma oportunidade dessa. Ele falou, não, Miramar, não fica bem para uma rádio gaúcha ter um programa Brasil Sertanejo. Eu tinha botado esse nome, né? Tá bem. Ali acabou o nosso papo. Aí ele ficou meu amigo, Nelson, eu me encontrava com ele, falava e tal. Miramar, vamos fazer um intervalo, a gente toma uma água, que está um pouquinho quente hoje, e depois voltamos na sequência, pode ser? Você manda e eu obedeço. Antônio Joaquim Catarino, Miramar, é o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Fique aí, eu já volto. Até já. Ele tinha um sorriso irônico. O rosto era meio redondo. Dos olhos eu lembro bem. Ele tem um olhar forte. Nós vamos buscar esse elemento. É esse cara. Você tem certeza? Identificar os criminosos da internet não é simples. Acesse www.denuncie.org.br e saiba como se proteger. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o Antônio Joaquim Catarina, Miramar. Seu criado para serviços leve. Essa frase eu via muito do saudoso Mirandinha. Ele era meu amigo, que alegria, gente fina. Foi cedo, né? Foi muito cedo. Mas é assim, Deus não fica lá em cima sem gente boa, né? Por que Miramar?
Miramar, porque no ano de 58, quando eu fiz uma dupla que realmente fez nome no Rio Grande do Sul, o meu colega era meu cunhado, Oscariano. Ele tinha uma dupla, Oscariano e Braguinha, aí ele largou o parceiro dele e quis fazer dupla comigo. Eu estava namorando a irmã dele, ele queria que eu casasse, acabei casando, e ele fez uma dupla comigo. Ele foi o maior tocador de viola que eu conheci no sul do Brasil. Fizemos uma dupla, arrebentamos o cano da espingarda. Aí vai um cara de vacaria, tira ele de mim, leva para São Paulo e grava. Não venderam um disco, ele me deu 25 para vender, deu cria, um ano depois tinha 26. E aí ele se desesperou e parou de tocar e cantar. E ele disse, olha, nós não vamos fazer Oscariano e Oscaraninho, nós vamos fazer Oscariano e Miramar. Naquele tempo era Vieira e Vieirinha, Tonico Tinoco, Tião Carreiro, é tudo um nome na sequência do outro. E ele quis fazer diferente, Oscariano e Miramar. Foi ele quem me deu o nome, eu aprendi muita coisa com aquele meu cunhado. Ele tocava, cantava muito, escrevia muito. O senhor teve mais de um parceiro o senhor não, o Miramar, o senhor não teve. Poxa. Eu tive. Eu vou gozar com o Minosso. Quantos? Sabe Vilmar Minosso? Vilmar Minosso. Isto. Eu sou teu fã faz muito tempo. Não te conhecia, tive um imenso prazer de te conhecer hoje. Me sinto lisonjeado por você ter me procurado para fazer uma entrevista comigo, porque mais pessoas em Blumenau vai ficar conhecendo e sabendo a vida do Miramar. Eu fiz também uma entrevista com o Pimpão, na Conversa de Bar, me rendeu muita popularidade, porque o programa dele é muito antigo. Uma coisa, aquele vinho que ele oferece lá é bom ou não? É bom, é bom. Só que não é o pão daquele da garrafa lá, é um outro vinho que a gente toma. Mais natural. Mais natural. Bom, mas nós falávamos aqui sobre nome os parceiros, né? Porque foram muitos. Acontece assim, Minosso, quando uma dupla separa, algum motivinho tem. Ou é maior, ou é menor, ou é médio. E os meus parceiros, o primeiro parceiro chamava Miraci, gravamos 2 LP. Aí ele queria um carro, porque queria, comprei um carro para ele, a prestação para ele, fui pagando, e ele bebia antes de mim. Aí ele parou de beber para cantar comigo, porque eu não suporto bêbado. Mas ele brigou com a mulher em casa, bebeu e bateu. Me deu um prejuízo de 35 milhões naquela época. Aí veio o segundo, aí eu busquei um Miraí em Araranguá, levei ele para lá, montei 2 casas, uma para o sanfoneiro e outra para ele na minha chácara. Aí ele ganhou uma herança, achou que estava rico, voltou para Santa Catarina, e aí a dupla parou. Aí eu busquei um outro Miraí lá em Jacinto Machado. Aí continuamos cantando, eu estava na RBS, ganhando dinheiro, aquela coisa toda. E aí, o que aconteceu? Ele deixou da minha comadre aqui no bairro, e aí tive que desfazer a dupla, mas nós cantamos 16 anos. Aí veio o segundo Miraí, que eu busquei lá no Rio Grande do Sul, que é paranaense. E aí começamos a cantar, e foi. Mas aí os circos começaram a não dar mais dinheiro, que era o nosso mais importante recinto para se ganhar dinheiro. Você sabe, o circo morreu, né? O circo é uma coisa que só tem os grandão que vem aqui no centro, os médios não... E o grandão não dá show. E aí esse continua cantando comigo, mas não tem muita vontade. Agora, na história da música, e faz muito tempo que a música faz parte da tua vida, né? Mesmo trocando de parceiros, quantos LPs? Eu tenho 12 gravados entre LPs e CDs. Porque a gente fala em LP, para muitos talvez seja uma novidade, é o famoso disco. Não, voltou. Sim. Uma cantora lançou um LP agora lá em São Paulo, eu vi. Sim, eu também vi. Então, vimos junto. Quer dizer, tá voltando e diz que é para voltar com muita força. Mas eu não acredito. Não. Talvez demore um pouco. Eu acho que não vai mais. Porque é muito grandão. Mas CD já é uma coisa mais atual. É uma coisa mais atual, né? Mas aí já tem pendrive, aí já tem outras coisas. E qual foi a música que identificou o teu trabalho? Fuscão Preto, meu amigo. Vendi 490 mil cópias. Porque quem cantou muito essa música foi o Almir Gari. Aí é que tu te engana, ele gravou 2 anos e meio depois de mim, ele regravou.
E ele pegou um outro tipo de público naquele tempo. Ele pegou o Chacrinha e o Silvio Santos, que não era o meu público. E aí, porque coitadinho do Almir, né? Muito meu amigo, muita gente fina, mas coitadinho, tanto é que desapareceu, não cantava nada. Mas o Fuscão levou ele na gabine. O Fuscão arrastou ele, vendeu muito. Mas quem é que escreveu a letra do Fuscão São Preto? dois velhos que não vivem mais. Atílio Versuti e Jeca Mineiro, em São Paulo. Aí depois eu gravei mais 2 músicas do Atílio Versuti. Atílio Versuti é o mesmo, e o Jeca Mineiro é o compositor de Menino da Porteira, de uma série de músicas famosas antigas, né? É mais do que uma música, é um hino, uma referência. Ele é uma referência. Não, digo, a própria música, tem algumas aí que se perpetuam, né? O Atílio me falou que foi a música, até a época, a música mais regravada. Ele contou 126 regravações. Depois ele parou de contar. Porque esses dias eu estava pesquisando uma música sua lá, o da Dupla, Casaco de Pele também. Isso, outro sucesso meu também. Vendi 180 mil cópias. Outra também que vendi bastante foi o Motoqueiro. Foi Fuscão Preto, Motoqueiro e Casaco de Pele. E depois outros, Meu Irmão Caminhoneiro, tema de novela, uma série de outras músicas, né? Que sempre eu acho um sucessinho. Mas igual o Fuscão Preto, Minosso, não acho mais. Porque a dificuldade, depois que tu estoura no Brasil inteiro, é tu achar uma música que chegue perto daquela que tu estourou. E ainda recebe um dinheiro por conta Ainda tem uma empresa de Curitiba que faz pesquisa e rebusca os direitos autorais e me passa. Outro dia, é pouca coisa, mas outro dia eles me repassaram R$441. Dá, né? Faz parte. Faz parte da vida. E então, sempre nesse gênero musical voltado para o sertanejo. Voltado para o sertanejo, mas eu canto de tudo, né? Porque tem uma coisa muito importante. Eu vejo aí nas placas, ensina-se dança gaúcha. E eu dei outro dia uma chamada no meu programa, não é programa de crítica, mas eu dei uma chamada. Senhores professores de dança, por favor, não bote lá a dança gaúcha, bote lá a dança de salão. Porque a dança gaúcha vocês não conhecem. É a dança do facão, a dança do pau do meio, a dança da fita, a dança do tatu, a dança do pezinho. Essa é a música tradicional do Rio Grande. Mas eles querem enganar os outros, dizendo que isso é música gaúcha. Não é gaúcha. Tem até chamamé, que é paraguaio. Tem rasqueado também, que é paraguaio. Bom, então a tua carreira foi de apresentador, de TV, de rádio por muito tempo. De rádio. Mais de rádio, mais de TV, ou ficou meio a meio? Agora já a TV está passando, porque eu fiquei 28 anos na Rádio Progresso. E dos quais eu fiz mais da metade programa de auditório. Que no meio da semana tinha 132 cadeiras. Eles tinham que pegar o ingresso no meio de semana, porque se viesse no fim de semana não tinha mais lugar. E sempre se apresentando nos seus programas? Tudo, apresentando os amigos. Eu gosto de apresentar, gosto de enaltecer de todo o coração. Hoje continua na Galega também continua os cantores. A mesma coisa. Eu gosto de elogiar os meus colegas, porque lá no programa quem canta mais feio e mais ruim sou eu. O resto tudo canta melhor que eu. Bom, e quando acontecem os shows, né, ou aconteciam, talvez com mais frequência, baile, casamentos, essas coisas também, aniversário? Nós fazia tudo, nós cantávamos em todo quanto era lugar, como eu costumo dizer na gira, tem local próprio, deixa nós abrir o bico, nós abrimos o bico e cantamos. Porque, agora eu aprendi, porque tu, né, falou do show no Circos, que fazia parte, era o carro-chefe. Era o carro-chefe, mas nós fazia bailão também. Eu teve bailões, o bailão do Fuscão Preto, da maior casa de espetáculo de Florianópolis, o bailão do Albino, uma semana antes veio o Teixeirinha, uma semana depois fui eu. Eu botei mais público do que o Teixeirinha na época. Deu menos dinheiro o meu show, porque ele cobrou menos. Mas não dava para se mexer e para mim entrar no palco, e naquele tempo eles eram meio relaxados, não tinha uma entrada específica por fora, tinha que entrar pelo meio do salão. Para mim chegar no palco foi um trabalho, porque era um colado no outro. Miramar, além de cantar, fazer shows, imagino que o senhor trabalhou também na vida e muito. E muito. Escrevo também, escrevo muito.
muitas músicas, né? Sabe que o músico sempre encontra um motivo numa amiga, hoje não, que eu já estou velho, mas quando eu era mais novo, sempre tinha uma inspiração. Dava a bola pra gente, aquela coisa toda, mas não dava nada, mas dava uma música, né? Dava uma... Então, e no trabalho, quais foram as tuas atividades na vida? Eu fui diretor de uma empresa lá em Novo Hamburgo, 16 anos. Vendia do parafuso ao televisor. E eu, dali saí, ganhei um carro no sorteio. Pensei, é hora de eu pensar em mim. Saí da firma, uma coisa inusitada, o patrão, a patroa, eu, todo mundo chorou quando eu saí. Não queriam que eu saísse, porque eles eram pouca coisa mais velho que eu, mas eles diziam que eu era o filho deles, né? Que os deles eram tudo pequenos. E eu saí para vender sapato. Mas eu tive que me comprometer e nos fins de semana, no sábado de manhã, eu voltava lá na firma para instruir alguma coisa, porque tudo lá corria pelas minhas mãos e alguém tinha que assumir. Então eu ia lá, dizia, olha, assim, faz lá. Então eu tive que ainda 2 anos auxiliar eles lá na firma. Então fiquei representante, trabalhei 30 anos como representante de sapato, vendendo sapato, e aí me facilitava, porque eu botei meu colega que tocava comigo e eu levava as violas do carro para carregar as malas para mim. O que acontecia? À noite, nós ia para a casa de um cliente, cantava, ele convidava o delegado, o chefe do policiamento militar, papai, um vereador, um deputado, fazia um churrasco e nós ia lá cantar de graça para ele. No outro dia eu ia para a loja e só escrevia. Há quanto tempo o senhor está em Blumenau? O senhor? Cadê o senhor? Era para fechar o programa. Outubro vai fazer 30 anos. Outubro agora que vem. E também faz 30 anos que eu estou casado com essa, que hoje é minha esposa. Como é que chama ela? Maria da Glória de Souza Catarina. Miramar, eu quero te agradecer, hein? Mas antes de tu ir embora, eu quero te desejar muitas felicidades. Você já é uma pessoa vitoriosa, mas eu quero desejar muito mais vitória para ti nesse caminho que tu está trilhando. E saiba, tu é muito merecedor dos lauréis que tu está conquistando, porque você é uma pessoa boníssima e eu tive a oportunidade de conferir hoje. Muito obrigado, Minoso. Talvez eu não mereça as palavras, mas agradeço. Merece integralmente. Antônio Joaquim Catarina, Miramar, cantor, compositor, foi o nosso entrevistado hoje aqui no programa Nossa Gente, que vai ficando por aqui. Eu te convido para seguir acompanhando a programação da TVL. A todos um grande abraço e até a próxima.